Bem-vindo, pessoal! Está começando mais um vídeo do canal Sabedoria Instigante. Nesse episódio, iremos fazer uma jornada fascinante pela Grécia Antiga, uma civilização que moldou a história e o pensamento ocidental. Neste vídeo, vamos explorar seus mitos, sua cultura vibrante e o duradouro legado deixado para trás. A Grécia Antiga estava localizada na região do sudeste da Europa, na Península Balcânica, e se estendia por várias ilhas no Mar Egeu. Geograficamente, era cercada pelo Mar Mediterrâneo ao sul e ao leste, pelos mares Egeu e Jônico a leste e a oeste, e montanhas ao norte. A localização geográfica da Grécia Antiga conferiu-lhe uma importância estratégica significativa por várias razões. Acesso ao Mar Mediterrâneo. Com acesso direto ao Mar Mediterrâneo, os gregos antigos foram capazes de se envolver em comércio marítimo e estabelecer rotas comerciais vitais com outras civilizações ao redor da bacia do Mediterrâneo. Isso facilitou o intercâmbio cultural, econômico e político. Posição central. A posição central da Grécia na região mediterrânea permitiu que ela se tornasse uma ponte entre o mundo ocidental e oriental. Essa posição central também facilitou a interação e influência com outras culturas, como os persas, egípcios e fenícios. Topografia diversificada. A topografia da Grécia, caracterizada por suas muitas montanhas e ilhas, criou uma paisagem fragmentada e isolada. Isso resultou na formação de cidades-estado independentes, cada uma com sua própria política, economia e cultura, promovendo uma competição e rivalidade saudáveis, mas também desafiando a unificação política. Defesa natural. As montanhas e o terreno acidentado da Grécia Antiga forneceram defesas naturais contra invasões terrestres. No entanto, a presença do mar também tornou a região vulnerável a ataques navais, o que moldou as estratégias de defesa e guerra dos gregos antigos. A localização geográfica da Grécia Antiga desempenhou um papel crucial em sua história, promovendo o comércio, influência cultural e política, enquanto também influenciava a estrutura política e social interna da civilização grega. Vamos destacar os períodos históricos importantes da Grécia Antiga. Civilização micênica, 1600 a.C., 1100 a.C. A civilização micênica foi uma cultura que floresceu na Idade do Bronze, por volta de 1600 a.C. a 1100 a.C., na região da Grécia continental. Caracterizou-se por cidades-estado fortificadas, como Micenas e Tirinto, com palácios e muralhas imponentes. Os micênicos eram conhecidos por seu comércio marítimo, utilizando rotas comerciais no Mar Egeu e além. Eles desenvolveram um sistema de escrita chamado Linear B, utilizado principalmente para registros administrativos. A queda da civilização micênica foi atribuída a uma série de fatores, incluindo invasões de povos do mar e conflitos internos, marcando o fim da Idade do Bronze na Grécia. Período arcaico, 800 a.C., 500 a.C. O período arcaico da Grécia Antiga, que ocorreu aproximadamente entre 800 a.C. e 500 a.C., foi um período de grande importância na história grega, marcando a transição entre a Idade das Trevas e o período clássico. Expansão das cidades-estado, polis. As cidades-estado gregas, chamadas de polis, começaram a se expandir, estabelecendo colônias em outras regiões do Mediterrâneo, como na Itália, Sicília, Ásia Menor e costa do Mar Negro. Essa expansão trouxe riqueza e novas oportunidades comerciais. Desenvolvimento cultural. O período arcaico viu o surgimento da poesia épica, com obras como a Ilíada e a Odisseia, atribuídas a Homero. Também foi um momento de florescimento da escultura, arquitetura e artes em geral, com um crescente interesse pela representação humana e pela expressão artística. Desenvolvimento da democracia. Algumas cidades-estado, como Atenas, começaram a experimentar formas incipientes de democracia, embora limitadas a uma elite privilegiada. Isso representou um avanço significativo na governança política da época. Relações sociais e econômicas. A sociedade grega tornou-se mais complexa,
com uma classe mercantil emergente desempenhando um papel importante na economia. O comércio marítimo cresceu, aumentando a interconexão entre as comunidades gregas e outras culturas do Mediterrâneo. O período arcaico estabeleceu as bases para os desenvolvimentos subsequentes na história grega, incluindo a evolução da democracia, o surgimento das cidades-estado como unidades políticas autônomas e o florescimento da cultura grega que culminaria no período clássico. O período clássico da Grécia Antiga, que se estende aproximadamente de 500 a.C. a 323 a.C., é considerado o auge da civilização grega. Durante esse período, ocorreram eventos e desenvolvimentos significativos. Atenas e a democracia. A cidade de Atenas emergiu como um importante centro cultural, político e naval durante o século V a.C. Sob a liderança de figuras como Péricles, a democracia ateniense alcançou seu apogeu, com a participação direta dos cidadãos nas decisões políticas. Guerras médicas. As guerras médicas, travadas entre as cidades-estado gregas e o Império Persa, destacaram-se pela Batalha de Maratona, 490 a.C., Salamina, 480 a.C., e Plateias, 479 a.C., onde os gregos obtiveram vitórias decisivas, preservando sua independência. Cultura e artes. Este período testemunhou o florescimento das artes, filosofia, teatro e literatura grega. Grandes pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles emergiram, juntamente com dramaturgos como Ésquilo, Sófocles e Eurípides, contribuindo para a riqueza cultural da Grécia. Conquistas de Alexandre o Grande. No final do período clássico, Alexandre o Grande, rei da Macedônia, lançou uma série de campanhas militares que resultaram na conquista de vastos territórios, estendendo a influência grega até o Egito e a Índia. Essa expansão promoveu a disseminação da cultura helenística por todo o Oriente Médio. O período clássico é marcado pelo extraordinário desenvolvimento cultural, político e militar da Grécia, com Atenas como seu epicentro. Suas realizações continuam a ser estudadas e admiradas até os dias atuais, influenciando profundamente a história subsequente do mundo ocidental. O período helenístico foi uma era que se seguiu à morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C., e durou até aproximadamente 31 a.C., quando o Egito Ptolemaico foi conquistado pelos romanos. Divisão do Império de Alexandre. Após a morte de Alexandre, seu vasto império foi dividido entre seus generais, os diádocos, que estabeleceram reinos helenísticos independentes, incluindo o reino ptolemaico no Egito, o reino seleucida na Ásia e o reino de Pérgamo, na Anatólia. Mistura de culturas. O período helenístico foi marcado por uma intensa mistura de culturas grega, egípcia, persa e oriental. Isso levou ao desenvolvimento de uma cultura helenística única, que combinava elementos das culturas grega e oriental. Centros culturais e científicos. Cidades como Alexandria, no Egito, tornaram-se importantes centros culturais e científicos, onde o conhecimento grego foi preservado, traduzido e expandido. A Biblioteca de Alexandria, em particular, foi famosa por sua vasta coleção de manuscritos. Desenvolvimento artístico e arquitetônico. O período helenístico testemunhou avanços significativos na arte e na arquitetura, com a criação de esculturas realistas e monumentos impressionantes, como o Altar de Pérgamo e a Vitória de Samotrácia. Conquista romana. O domínio helenístico chegou ao fim com a gradual expansão do Império Romano. Os romanos absorveram muitos elementos da cultura helenística e, eventualmente, conquistaram todos os reinos helenísticos, marcando o fim da era helenística e o início da era romana. A mitologia grega é um dos aspectos mais fascinantes da cultura antiga grega, permeando todas as áreas da vida e oferecendo explicações míticas para fenômenos naturais, eventos históricos e comportamentos humanos. Aqui estão alguns pontos-chave sobre a mitologia grega. Deuses e deusas. A mitologia grega apresenta uma vasta panóplia de deuses e deusas, cada um com sua própria personalidade, domínio e história. Alguns dos deuses mais conhecidos incluem Zeus, o rei dos deuses,
Hera, sua esposa e rainha dos deuses. Atenas, deusa da sabedoria. Afrodite, deusa do amor e da beleza. E Poseidon, deus dos mares. Mitos e heróis. A mitologia grega está repleta de mitos sobre heróis, semideuses e figuras lendárias como Hércules, Teseu, Perseu e Jasão. Esses heróis muitas vezes enfrentam desafios épicos, como derrotar monstros, superar obstáculos e realizar feitos heróicos em nome dos deuses ou de seu povo. Narrativas míticas. Os mitos gregos abrangem uma ampla gama de narrativas, desde a criação do mundo e a origem dos deuses até eventos históricos e aventuras heróicas. Eles são contados em poemas épicos, como a Ilíada e a Odisseia de Homero, e em tragédias, comédias e outras formas de literatura. Importância cultural e religiosa. Na Grécia Antiga, a mitologia não era apenas uma coleção de histórias, era uma parte central da religião e da cultura grega. Os deuses e heróis eram adorados em templos, participavam de festivais religiosos e eram invocados em momentos de necessidade ou celebração. Legado duradouro. A mitologia grega deixou um legado duradouro que continua a influenciar a arte, literatura, música, cinema e cultura popular até os dias de hoje. Muitas expressões e conceitos em língua inglesa, por exemplo, têm suas raízes na mitologia grega. A mitologia grega é uma rica e complexa tapeçaria de mitos, deuses e heróis que reflete a imaginação, valores e crenças do povo grego antigo e continua a fascinar e inspirar as pessoas em todo o mundo. Os templos em Atenas e Delfos representam alguns dos exemplos mais significativos da arquitetura monumental na Grécia Antiga, demonstrando a maestria técnica e estética dos antigos arquitetos gregos. Aqui estão alguns destaques sobre esses templos. Partenon, Atenas. O Partenon é um dos templos mais famosos do mundo, localizado na Acrópole de Atenas. Construído entre 447 e 438 a.C., durante o governo de Péricles, como parte de um grande programa de construção na Acrópole. Projetado por Ictinos e Calícrates, o Partenon é um exemplo clássico da ordem dórica, com suas colunas robustas e entablamento elegante. O templo abrigava a monumental estátua de Atena Partenos, e suas decorações esculturais incluíam os frisos do frontão, os metopos e o friso contínuo que rodeava o exterior do edifício. Embora tenha sofrido danos ao longo dos séculos, incluindo a perda de muitas de suas esculturas, o Partenon ainda é um símbolo icônico da arquitetura grega clássica. Templo de Apolo, Delfos. Localizado em Delfos, o Templo de Apolo foi um dos principais santuários da Grécia Antiga dedicado ao deus Apolo, o deus da profecia, música e luz. Construído entre os séculos VI e IV a.C., o templo passou por várias fases de construção e reconstrução ao longo dos séculos. Apresentava uma planta retangular, típica da ordem dórica, com colunas estreitas e entablamento simples. O Templo de Apolo em Delfos era parte de um complexo religioso que incluía o Oráculo de Delfos, onde sacerdotisas faziam previsões divinas. Embora grande parte do templo tenha sido destruída ou danificada ao longo dos anos, algumas de suas colunas e elementos arquitetônicos ainda estão de pé, testemunhando sua antiga grandeza. Templo de Zeus Olímpico, Olímpia. O Templo de Zeus Olímpico, localizado em Olímpia, na Grécia, era um dos maiores e mais impressionantes templos do mundo antigo. Sua construção começou no século VI a.C., e foi concluída apenas no século II depois de Cristo, tornando-a uma das estruturas mais ambiciosas de sua época. O templo era dedicado ao deus supremo do Olimpo, Zeus, e abrigava uma gigantesca estátua de marfim e ouro do deus, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, com uma planta de proporções colossais e características arquitetônicas dóricas. O Templo de Zeus Olímpico possuía 104 colunas de 17 metros de altura, das quais apenas algumas permanecem de pé até hoje.
O templo foi um importante centro religioso e local de culto durante os Jogos Olímpicos antigos, refletindo a importância da religião e do culto aos deuses na vida e na cultura grega. Esses exemplos de arquitetura monumental na Grécia Antiga demonstram a habilidade dos antigos arquitetos em criar estruturas grandiosas e duradouras que ainda inspiram admiração nos dias de hoje. A escultura grega é amplamente reconhecida por sua busca pela perfeição e idealização do corpo humano, refletindo os valores estéticos, religiosos e culturais da sociedade grega antiga. Aqui estão algumas características-chave dessa exploração. Realismo idealizado. Os escultores gregos buscavam retratar a forma humana de maneira realista, mas idealizada. Isso significava que suas esculturas refletiam as proporções e características do corpo humano, mas eram aprimoradas para representar uma forma idealizada de beleza e perfeição física. Harmonia e equilíbrio. As esculturas gregas eram cuidadosamente trabalhadas para transmitir uma sensação de harmonia, equilíbrio e proporção. Os escultores empregavam técnicas como a simetria, o ritmo e a composição cuidadosa para criar uma sensação de ordem e beleza visual. Expressão de emoções. Embora as esculturas gregas geralmente retratassem figuras em estados de repouso ou equilíbrio, elas ainda eram capazes de transmitir uma ampla gama de emoções e estados de espírito. Os escultores usavam sutis indicações faciais e posturas corporais para transmitir sentimentos como calma, serenidade, nobreza ou determinação. Representação da juventude e vitalidade. Muitas esculturas gregas enfatizavam a juventude, a vitalidade e a beleza física. Os escultores frequentemente retratavam figuras jovens e atléticas, especialmente em contextos religiosos e mitológicos, onde a beleza e a perfeição eram associadas à divindade e à imortalidade. Influência da cultura e religião. A arte e a escultura gregas estavam profundamente enraizadas na cultura e religião gregas, com muitas esculturas servindo como homenagens aos deuses, heróis e eventos mitológicos. Essas representações frequentemente refletiam as crenças e valores da sociedade grega, bem como seus ideais estéticos. A escultura grega é caracterizada por sua busca pela perfeição e idealização do corpo humano, refletindo a busca contínua por beleza, harmonia e excelência que permeava a cultura grega antiga. Essas esculturas não apenas capturaram a imaginação de seu tempo, mas também influenciaram a arte e a estética em todo o mundo ocidental até os dias de hoje. O surgimento da democracia em Atenas é um dos eventos mais significativos na história política da Grécia Antiga e teve um papel fundamental na sociedade grega. Contexto histórico. No século 6 a.C., Atenas passou por uma série de mudanças políticas e sociais, incluindo a ascensão da classe dos comerciantes e artesãos, conhecida como tétis, que buscavam maior participação política. Além disso, a tirania, uma forma de governo autoritária, estava sendo contestada por muitos atenienses. Reformas de Clístenes. Clístenes, um estadista ateniense do final do século 6 a.C., é creditado por implementar reformas democráticas significativas. Ele reorganizou a estrutura política de Atenas, dividindo a população em 10 tribos, com base na localização geográfica em vez de laços familiares, o que ampliou a participação política para além dos aristocratas. As instituições democráticas. A democracia ateniense era uma forma de democracia direta, na qual os cidadãos, homens adultos livres nascidos em Atenas, participavam diretamente das decisões políticas. A eclésia, ou assembleia, era o órgão legislativo onde os cidadãos se reuniam para debater e votar sobre questões políticas. O boule, ou conselho, era responsável por preparar a agenda da eclésia e supervisionar as decisões políticas do governo. Importância da democracia em Atenas. A democracia ateniense desempenhou um papel crucial na sociedade grega, permitindo que os cidadãos participassem ativamente do governo e influenciassem as políticas da cidade. Isso promoveu um senso de participação cívica e igualdade entre os cidadãos,
além de garantir certos direitos, como o direito à liberdade de expressão e o direito a um julgamento justo. Legado da democracia ateniense. Embora a democracia ateniense tenha sido limitada em sua aplicação, excluindo mulheres, estrangeiros e escravos, seu surgimento marcou um marco importante na evolução dos sistemas políticos e inspirou muitas democracias posteriores. Seus princípios de participação cívica, igualdade perante a lei e governo responsável continuam a ser fundamentais para a compreensão e prática da democracia até os dias de hoje. O surgimento da democracia em Atenas foi um evento transformador na história política da Grécia Antiga, demonstrando a capacidade dos cidadãos de se autogovernarem e influenciarem diretamente as políticas de sua cidade. Sua influência perdurou ao longo dos séculos, servindo de inspiração para sistemas democráticos em todo o mundo. Principais filósofos gregos: Sócrates, 469–399 a.C. Considerado o pai da filosofia ocidental, Sócrates é conhecido por seu método de questionamento, chamado de maiêutica, que buscava estimular o pensamento crítico e a reflexão. Ele dedicou sua vida ao questionamento das crenças e valores da sociedade ateniense, desafiando as noções de justiça, moralidade e conhecimento. Platão, 427–347 a.C. Discípulo de Sócrates, Platão fundou a Academia em Atenas, uma das primeiras instituições de ensino superior do mundo ocidental. Ele é conhecido por suas obras filosóficas, especialmente seus diálogos escritos, onde explora uma ampla gama de temas, incluindo a teoria das formas, a natureza da justiça e o papel do filósofo na sociedade. Seu trabalho, A República, oferece uma visão abrangente de sua filosofia política e social. Aristóteles, 384–322 a.C. Discípulo de Platão, Aristóteles foi um dos filósofos mais influentes da história, contribuindo para uma variedade de campos, incluindo ética, política, lógica, metafísica, biologia e poesia. Ele fundou o Liceu em Atenas e desenvolveu o método científico, além de fornecer contribuições duradouras para a ética, com sua ética de virtudes e sua teoria do meio-termo. Diógenes de Sinope, 412–323 a.C. Conhecido como o cínico, Diógenes foi um filósofo que rejeitou os valores e convenções sociais, vivendo em pobreza e simplicidade. Ele buscava viver em conformidade com a natureza e pregava a autossuficiência, a liberdade e o desapego dos prazeres materiais. Epicuro, 340–270 a.C. Fundador do epicurismo, Epicuro ensinou que o objetivo da vida era alcançar a felicidade, eudaimonia, através da busca pelo prazer moderado e da tranquilidade da mente. Ele enfatizou a importância da amizade, da moderação e da contemplação filosófica como meios para alcançar uma vida feliz. Esses são apenas alguns dos principais filósofos gregos, cujas ideias e pensamentos tiveram um impacto profundo no desenvolvimento da filosofia ocidental e continuam a influenciar o pensamento humano até os dias de hoje. O legado da Grécia Antiga exerceu uma influência profunda e duradoura em diversos aspectos da cultura ocidental, incluindo política, arte, filosofia e ciência. Política. A democracia ateniense estabeleceu um modelo inicial de governo participativo que inspirou muitos sistemas democráticos modernos em todo o mundo. Os conceitos de cidadania, igualdade perante a lei e governo representativo derivam diretamente da experiência democrática da Grécia Antiga. Arte. A arte grega, especialmente a escultura e a arquitetura, é amplamente admirada por sua beleza, harmonia e proporção. As esculturas gregas, com sua busca pela representação realista e idealizada do corpo humano, influenciaram a arte ocidental por séculos, desde o Renascimento até os movimentos modernos. Filosofia. Os filósofos gregos como Sócrates, Platão e Aristóteles estabeleceram as bases para a filosofia ocidental, explorando questões sobre ética, política, epistemologia e metafísica.
Suas ideias e métodos de investigação ainda são estudados e debatidos em todo o mundo, fornecendo uma estrutura para o pensamento crítico e a busca pelo conhecimento. Ciência. Os gregos antigos fizeram muitas contribuições significativas para a ciência, incluindo o desenvolvimento da geometria por Euclides, a medicina por Hipócrates e a astronomia por Aristarco de Samos. Seus métodos de observação, raciocínio lógico e experimentação estabeleceram as bases para o método científico e influenciaram o desenvolvimento da ciência moderna. Em resumo, o legado da Grécia Antiga na cultura ocidental é vasto e multifacetado, abrangendo desde as instituições políticas e ideais democráticos até os padrões de beleza na arte, os princípios filosóficos que moldaram nosso pensamento e os fundamentos científicos que impulsionaram o avanço do conhecimento humano. Essa herança continua a ser uma fonte de inspiração e influência, alimentando o entendimento e a apreciação da civilização ocidental. Durante o Renascimento, um período de renovação cultural e intelectual na Europa entre os séculos XIV e XVI, houve um interesse renovado e uma redescoberta das obras da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Esse movimento de redescoberta e preservação das obras antigas teve um impacto significativo em várias áreas, incluindo arte, literatura, filosofia e ciência. Redescoberta de manuscritos antigos. Durante o Renascimento, os estudiosos europeus começaram a redescobrir e traduzir obras antigas que haviam sido perdidas ou esquecidas durante a Idade Média. Isso incluiu textos de filósofos gregos como Platão e Aristóteles, bem como obras de historiadores romanos como Tácito e Plínio, o Velho. Preservação de arte e escultura antigas. Os artistas e colecionadores renascentistas, como os Médici em Florença, começaram a colecionar e preservar obras de arte e escultura antigas. Isso levou à preservação de muitas obras-primas da Grécia e de Roma, bem como ao estudo e imitação das técnicas artísticas e estilísticas dessas culturas. Influência na arquitetura. Os arquitetos renascentistas, inspirados pela arquitetura clássica grega e romana, começaram a incorporar elementos como colunas dóricas, jônicas e coríntias, arcos e cúpulas em seus projetos. Isso resultou na criação de edifícios grandiosos e imponentes que refletiam os ideais de beleza e proporção da antiguidade clássica. Impacto na literatura e filosofia. A redescoberta das obras antigas influenciou significativamente a literatura e a filosofia renascentistas. Os escritores e filósofos da época se inspiraram nas ideias e no estilo dos autores clássicos, buscando imitar sua eloquência, racionalidade e profundidade de pensamento. Desenvolvimento da ciência e da medicina. Os textos antigos sobre ciência e medicina foram redescobertos e estudados durante o Renascimento, levando a avanços significativos no entendimento do corpo humano, anatomia e medicina. Isso incluiu trabalhos como os de Galeno, um médico grego cujas obras foram fundamentais para o desenvolvimento da medicina renascentista. A preservação e redescoberta das obras antigas durante o Renascimento tiveram um impacto profundo e duradouro na cultura europeia, ajudando a reviver o interesse e o respeito pela herança clássica da Grécia e de Roma e influenciando significativamente o desenvolvimento cultural, intelectual e artístico da época. Exploramos uma ampla gama de tópicos relacionados à Grécia Antiga e seu legado duradouro na cultura ocidental. Começamos destacando a importância da localização geográfica da Grécia Antiga e sua posição estratégica no Mar Mediterrâneo. Em seguida, examinamos os períodos históricos significativos, desde a civilização micênica até o período helenístico, destacando os principais eventos e desenvolvimentos de cada era. Além disso, abordamos a influência da mitologia grega, com suas narrativas ricas e personagens lendários, e exploramos a arquitetura monumental, com ênfase nos templos em Atenas e Delfos. Discutimos também o surgimento da democracia em Atenas e seu papel na sociedade grega, juntamente com uma exploração dos principais filósofos gregos e suas contribuições para a filosofia, ciência e cultura.
Examinamos a preservação e redescoberta das obras antigas durante o Renascimento, destacando seu impacto na arte, literatura, filosofia e ciência da época, e seu papel na formação da identidade cultural europeia. Em suma, o legado da Grécia Antiga é vasto e multifacetado, exercendo uma influência profunda e duradoura em diversos aspectos da cultura ocidental. Seus princípios e realizações continuam a inspirar e influenciar o pensamento e a produção criativa até os dias de hoje, reafirmando a importância duradoura da civilização grega na história da humanidade. Obrigado por assistir a este vídeo sobre a Grécia Antiga e seu legado duradouro na cultura ocidental. Espero que você tenha encontrado informações interessantes e inspiradoras. Se você gostou do conteúdo e deseja continuar explorando temas fascinantes como esse, não se esqueça de se inscrever no canal Sabedoria Instigante para mais vídeos educativos e envolventes. Até a próxima!